Amanhã, 7 horas da noite, o Botafogo entra em campo para enfrentar o Caracas, primeiro jogo do Botafogo na Copa Sul-Americana. O jogo onde assim, o Botafogo é muito favorito. E no vídeo de hoje vou te mostrar qual é a provável escalação do Botafogo para amanhã. Amanhã o Botafogo terá a estreia do técnico Franklin Carvalho à beira do campo. Ele fará sua primeira partida realmente como técnico do Botafogo. E vai ser interessante para a gente conseguir ver alguns padrões táticos do Franklin Carvalho à frente do Botafogo. Beleza? É muito importante o like de vocês, o compartilhamento de vocês também nos grupos de Botafogo de WhatsApp. Vem comigo então ver qual é a provável escalação do Botafogo para esse confronto. E essa é a provável escalação do Botafogo para enfrentar amanhã o Caracas, segundo o GE. O Botafogo terá o Raul no seu gol como goleiro titular. O Botafogo deve a princípio manter a sua base desse time considerado titular, a gente pode falar. Eu tenho até tinha uma expectativa do Botafogo poupar muitos jogadores para descansar os atletas para o final de semana, mas segundo informação do GE, o Botafogo deve manter os seus 11 principais na equipe. Então o Botafogo deve vir com o Raul no gol, que é o goleiro que mais passa segurança nesse time do Botafogo. Lembrando a vocês que o Neto foi reintegrado aos treinamentos desde a chegada do técnico Franklin Carvalho. Ele falou que o Neto é um ativo do clube e precisa ser utilizado. O Botafogo precisa fazer uso desse atleta, então ele reintegrou o Neto. Mas amanhã o Raul será titular. Na lateral direita devemos ter a manutenção de Vitinho jogando como titular. E aí na dupla de zaga, realmente parece que o Ferrarese ganhou essa vaga do Bastos, né? O Bastos em tese era o titular, o Ferrarese chegou jogando muito bem e deve formar essa dupla de zaga ao lado do Alexander Barbosa. São jogadores de boa estatura, de boa qualidade técnica por baixo e que vêm se entrosando aos poucos, tentando fazer o Botafogo levar cada vez menos gols. Para esse jogo amanhã contra o Caracas, eu acho que o Botafogo tem uma grande chance de sair com essa defesa invicta sem levar gols. Na lateral esquerda temos alteração, porque o Botafogo deve ter o Caio Roque jogando como titular, porque o Alex Telles saiu do clássico contra o Vasco no intervalo sentindo o incômodo. O Botafogo deve preservá-lo, e aí quem deve jogar é o Caio Roque, que entrou, até participou bem do jogo contra o Vasco, diga-se de passagem, o Caio Roque. Deixou um pouco sim de espaço em fase defensiva, mas quando foi ao ataque conseguiu jogar bem, conseguiu fazer um bom papel. Então Caio Roque amanhã titular na lateral esquerda, jogador que chegou, veio da Portuguesa para o Botafogo. Para ser o primeiro volante devemos ter o Newton jogando amanhã como titular e o Alan sendo preservado para ficar ali no banco de reserva, descansar um pouco. Pelo menos tem essa tendência do Newton ganhar um pouco de minutagem. O Newton por muito tempo foi titular com o Martin Anselmi. O Alan também já foi titular quando tinha o Martin Anselmi como técnico. Depois o Newton teve lesão no ombro, perdeu um pouco de prestígio, mas amanhã ele deve voltar a ganhar uma oportunidade agora com o técnico Franklin Carvalho. E aí, jogando mais à frente, devemos ter a manutenção desses dois volantes barra meias do Botafogo, né? O Edenilson e o Danilo. São jogadores de muita qualidade, principalmente o Danilo, um cara que tem grande chance de marcar gol amanhã contra uma defesa mais fraca do Caracas. O Danilo tá pisando muito bem na área, é um jogador que tem muito controle de meio de campo. Tanto ele como o Edenilson tem essa característica de pisar na área, de preencher a área adversária, de marcar gols. Então é interessante a gente ver esses jogadores. Lembrando, o Botafogo joga com esse tripé de volantes, muitas vezes na hora de marcar, né? O Botafogo marca com a linha com 5 homens nesse meio de campo, principalmente quando o Botafogo tá com um bloco mais baixo, com um bloco um pouco mais médio, pode ficar esse 4-1, 4-1 também. Mas Edenilson e Danilo serão titulares do Botafogo amanhã. Nas pontas devemos ter a manutenção de Matheus Martins como extremo esquerdo. O Matheus Martins fez um golaço contra o Vasco, melhorou seu nível de atuação, é bem verdade, nos últimos jogos o Matheus Martins. Quem sabe agora mais confiante ele consiga produzir com um nível de continuidade maior, né, cara? O Matheus Martins é um jogador de boa velocidade, boa qualidade técnica para drible e tá tentando retomar o seu melhor futebol com a camisa do Botafogo. Vem de uma partida onde ele tem muita confiança. Pelo lado direito devemos ter o Vidalba ganhando uma oportunidade como titular do Botafogo para jogar esses 90 minutos, assim a gente pode falar. A princípio o Júnior Santos pode começar no banco de reservas como opção, até sendo preservado em relação à questão de minutagem e tudo mais, mas a tendência é que o Vidalba inicie como esse extremo pelo lado direito, um jogador de muita força, de muita velocidade, que tem características parecidas com as do Júnior Santos. Interessante é que o Vidalba já conhece esse tipo de competição sul-americana, né, como é a Conmebol Sul-Americana.
E para jogar como centroavante, o Arthur Cabral, que recuperou grande parte do seu futebol, a gente pode falar, né? Arthur Cabral fez gol contra o Mirassol, fez uma partida que ele conseguiu acertar mais tecnicamente. E contra o Vasco, apesar de não ter feito gol, principalmente no primeiro tempo, Arthur Cabral participou bem, demonstrou mais força, demonstrou mais vontade, a parte anímica dele. E tu vê que um gol já é o suficiente para o jogador recuperar às vezes um pouco da sua confiança e começar a acertar mais. E ele tem a oportunidade, assim como todo o time do Botafogo, você mantendo essa base, essa suspensão titular, de fazer mais uma boa partida e de acumular a terceira vitória consecutiva. Você pega um Caracas da Venezuela, um time muito frágil, e o Botafogo tem um elenco muito mais forte. Eu acho até que se o Botafogo fosse com um time reserva, já teria um time muito mais forte, seria muito favorito, vindo com grande parte dos seus considerados titulares. O Botafogo tem tudo não só para vencer esse jogo, mas para golear o Caracas. Mas é claro, isso tudo é no papel. Dentro de campo, quando a bola rola, a história é outra. O Botafogo tem que fazer por onde. Não vai ganhar só porque tem jogadores mais qualificados tecnicamente. Você precisa fazer por onde para você obter o resultado. E os jogadores também querendo mostrar serviço para o Franklin Carvalho. Isso é interessante para tentar realmente assegurar a sua vaga de titular. Porque quando você muda de técnico, quando você tem um novo técnico, às vezes jogadores que não estão sendo tão aproveitados têm a chance de voltarem a ser aproveitados, demonstrando raça, vontade dentro dos treinamentos e dentro das partidas também. Lembrando que a Sul-Americana é uma competição que só passa o primeiro do grupo. No grupo do Botafogo tem um Racing, então é muito importante que o Botafogo vença esse jogo. Um tropeço dentro de casa poderia significar o Botafogo perder essa primeira colocação no grupo. Então tem que vencer e convencer, porque o adversário é fraco, tem um baixo nível técnico. É isso, fica nessa abração do Francesco, nós fui.